Olá, gente. São 19 horas em ponto em Brasília. Pô, a Bárbara falou até em falar em botar o Guarani, porque assim começava a Voz do Brasil. Começa ainda, não sei, nunca mais vi aquela porcaria, mas era em Brasília, 19 horas, e essa é a Voadora. Olha só, a Voadora é um programa de entrevista, está estreando hoje aqui no Diário do Centro do Mundo, uma estreia de gala aqui no Diário do Centro do Mundo. A Voadora já existia, era um programa, né, as pessoas que me conhecem já acompanharam esse programa no meu canal particular, o canal, né, Leandro Forte Social, que também está transmitindo a Voadora hoje, mas a Voadora agora é parte integrante, a partir de hoje, desse momento que a gente está vivendo aqui, da grade de programação do Diário do Centro do Mundo. Eu me sinto muito orgulhoso, eu já apresento o Café da Manhã, e agora, todas as quintas-feiras, às 19 horas, eu vou estar aqui também, né, de novo, com vocês, mas dessa vez fazendo um programa um pouco diferente das lives tradicionais aqui do DCM. É um programa de entrevista mesmo, vou sempre trazer alguém para entrevistar, para fazer um bate-papo diferente, mais jornalístico de verdade, para a gente conhecer melhor essas pessoas que eu vou trazer aqui, sem tanta preocupação com o noticiário, com as coisas do dia a dia e tal. Eu quero agradecer já de imediato as pessoas que já entraram na live, que já estavam esperando, inclusive, para começar a nossa Voadora, né, que já entraram me dando parabéns. Eu não sei se eu já falei para vocês hoje, mas é o meu aniversário. Muita gente me mandou parabéns hoje no Café da Manhã, encheram o Café da Manhã de superchats, de super stickers, enfim, foi um banho de carinho. Eu fiquei muito lisonjeado, muito emocionado, né? Eu estou completando 55 anos, são 36 anos de jornalismo. Eu sou de uma geração de jornalistas que fez a transição para as redes sociais de forma muito alegre, muito festiva. Enfim, as pessoas então que estão chegando. Agora, eu prometi ao Kiko Nogueira e a Sara Góes que eu não ia ficar pedindo dinheiro aqui, que nem eu fico pedindo de manhã para o DCM, primeiro que o tempo é menor e também para não ficar exagerado. Então, eu vou fazer só um pedido logo de início, antes de chamar aqui a nossa convidada. Se tornem membros do DCM, mandem superchats, prestigiem essa nossa estreia hoje, por favor, mandando superchat para fazer perguntas para a nossa convidada, que é uma convidada especialíssima, uma jornalista que eu admiro muitíssimo, uma jornalista polêmica, uma jornalista corajosa, que tem um texto fenomenal e que não tem papas na língua. Ela tem coragem e tem propriedade para falar praticamente sobre tudo que acontece no Brasil. De política, cultura, é uma pessoa que eu admiro muito e que eu fico muito grato que ela tenha aceitado o convite de ser a primeira entrevistada da Voadora aqui no Diário do Centro do Mundo. Então já vou chamar logo para a gente começar a conversar e não perder mais tempo a minha querida jornalista Bárbara Gância. Por favor, Bárbara. Bárbara, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Boa noite, muito legal você estar aqui conosco, viu? Boa noite. Olha só, o programa chama Voadora mesmo, que eu quero ser o mais objetivo possível contigo para a gente ter uma conversa sobre vários assuntos que me interessam muito saber a sua opinião. A primeira coisa que eu queria que você fizesse, Bárbara, para a gente, é explicasse para a gente a sua formação como jornalista. Por que você entrou no jornalismo? Sempre perguntam para nós, jornalistas, por que você quis ser jornalista? Então eu queria muito saber como é que você se meteu com o jornalismo e qual que é a relação que você tem hoje com o jornalismo no qual você iniciou, e com esse jornalismo que você vê agora que se faz no Brasil. Por favor. Eu não sou jornalista, não quero mais ser jornalista, deixei de ser jornalista, estou com o saco cheio de jornalismo. Eu quero agora ter uma franquia do France Café, ou do Cacau Show, ou do Boticário. Eu estou procurando, inclusive, alguma dessas franquias, porque o jornalismo realmente não está mais... só para gente muito, digamos, masoquista, né, ser jornalista hoje em dia, para gente que quer sofrer muito, porque hoje em dia você só toma porrada se você quer ser jornalista, né? É uma profissão inglória, nunca deu dinheiro. Só dá dinheiro para quem faz aquele tipo de jornalismo que realmente, digamos assim, mercantilista. Então, ele é difícil dar dinheiro, né? Jornalismo dá dinheiro quando você ou é o produtor do programa, ou você faz jornalismo jabaculê, né? Então, ele é muito difícil o jornalismo dar dinheiro. Se você ou trabalha... você é o dono do jornal, né?
Quando você é o dono do jornal, exato. Mas aí você geralmente é um empresário, não é o jornalista. Eu sempre trabalhei como funcionária, então é difícil. Eu entrei para o jornalismo muito por acaso, eu fugi do pré-primário, eu nunca fui para a faculdade. Meu pai era esportista e ele a vida inteira trabalhou com jornalistas, foi alvo de jornalistas, porque ele era piloto de automobilismo, então ele tinha a ver com jornalistas, e eu achava jornalista uma coisa meio, digamos, complicada, porque jornalista esportivo é sempre aquele garoto que não cresceu, né, que está ali, que é fanático pelo esporte, então ele geralmente é uma criança grande que fica ali, é um diletante, mais ou menos assim, né, que trabalha numa coisa que gosta muito, mas não necessariamente é um cara objetivo hoje em dia mudou muito, né, mas naquela época, nos anos 60, era um pouco isso. E aí eu tinha uma irmã que era socialite, digamos assim, continua sendo, não é que ela não mudou muito. E ela, hoje em dia, ela trabalha com o mercado de luxo, ela, digamos assim, ela trabalha com shopping center, com esse mercado de duty free, né, dessa coisa de lojas que vendem artigos de luxo, e ela morava em Nova York e frequentava aquele Estúdio 54, aqueles Andy Warhol, Mick Jagger, aquela turma exclusivíssima, que naquela época era essa turma que hoje em dia está fazendo muito sucesso no Netflix, com aquela Fran Lebowitz, né? Que é essa jornalista que fala de Nova York e tal. E o Antônio Bivar, que era aquele escritor de teatro fantástico e tal, ele trabalhava numa revista chamada Interview, que era a revista do Andy Warhol, aqui no Brasil também tinha. E ele resolveu entrevistar a irmã esquisita da socialite. Aí ele veio me entrevistar e eu escrevia, eu gostava. No colégio, os meus professores sempre falavam, você tem que fazer jornalismo, você tem que fazer jornalismo e tal. Eu lia muito e todo mundo sempre falava que eu tinha que escrever. E aí ele foi me entrevistar, eu falei, olha, eu desconfiava de jornalista, falei, você senta aí e eu vou escrever perguntas e respostas. E ele achou aquilo engraçado, deixou eu fazer isso, e eu escrevi as perguntas e as respostas, falei, tá aqui, ó, a entrevista que você vai fazer comigo. E ele achou aquilo engraçado e falou, olha, você quer vir escrever nessa revista aí? E eles ficaram com a ideia que eu tinha que ser a tal da Fran Lebowitz. Hoje em dia eu estou falando isso para você, eu nunca falei isso, porque ninguém sabia quem era a Fran Lebowitz, né? E aí eu fui escrever nessa revista. Ele estava indo para uma revista chamada Gallery Around, que era a revista da Joyce Pascovitch. E aí eu falei, vamos, quem sabe, né? Fui lá escrever nessa revista e conheci o Rui Castro, porque o Rui namorava uma grande amiga minha, que era a Cláudia Matarazzo, que estudava comigo. Eu estudava num colégio gringo e a Cláudia estudava lá comigo e ela namorava o Rui. E aí eu fiquei amiga do Rui e o Rui era fã dessa Fran Lebowitz. E eles queriam que eu fosse a Fran Lebowitz brasileira, né? Tem sempre essa coisa de ser a tal de tal brasileira. E aí, na Folha de São Paulo, entrou um tal de Otávio Frias e eles estavam reformulando a Ilustrada e tinha o Tavares de Miranda, que era o famoso tarado de varanda, né, que a gente chamava de tarado de varanda, que ele era muito amigo da minha mãe, inclusive. Ele era engraçado, porque ele era um colunista social, um cronista da cidade, né, e ele era comunista. E o Tavares, ele vinha jantar na casa dos meus pais todo domingo. E aí, todo domingo, ele saía, fechava a coluna dele de segunda-feira na Folha de São Paulo, 7 horas da noite, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, e vinha jantar na casa dos meus pais. E ele chegava já meio mamado na casa dos meus pais, e daí, na hora de jantar, ele começava
gritar, esse governo militar de merda e não sei o que, minha mãe tinha que fechar a janela, porque ali era sempre risco de você ir preso, de você sumir, de você, né, você falar mal da revolução, né, você não podia chamar de regime militar ou de ditadura, nem de regime militar, tinha que falar da revolução, que é essa que o Bolsonaro quer celebrar agora, né, ele quer celebrar 25 anos de censura, de perseguição, de falta de lei, você não tinha lei, você ficava à mercê de... As pessoas parecem que não entendem isso hoje em dia, né? Que você não tinha normas pré-estabelecidas. Se o cara não fosse com a tua cara, é como na nossa profissão, se ele não gostasse do balé Bolshoi, ele censurava o balé Bolshoi, ele censurava qualquer obra, desde o Dostoiévski, porque era russo, até o D.H. Lawrence, ele censurava o filme Je vous salue, Marie, ele censurava o que ele quisesse, um ignorante, mentecapto, como esse presidente, como esse ministro da Justiça, qualquer uma dessas pessoas que não tem a menor ideia, esse Abraham Weintraub, que agora saiu corrido aí como um cachorro e quer voltar para ser ministro, quer voltar para ser governador de São Paulo, não é isso? O cara quer ser governador de São Paulo. Não é? É isso. E essa gente é absolutamente depravada, inculta, ignorante, assassina, genocida e filha da puta, quer voltar aí e quer mandar na gente sem lei, sem democracia, sem Estado de Direito. Eles querem fazer do jeito deles, porque eles acham que eles têm o domínio da razão, do certo, do errado, sei lá o que eles defendem, mas é isso que eles querem. Não é? Bárbara, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu lembro... Eu já li as suas colunas na revista da Folha, desde os anos 90. Eu lembro de você dando uma entrevista, acho que foi para o Nassif, em que você falava que você tinha uma posição muito liberal, né, no início da carreira, e era muito liberal. Assim, eu continuo sendo. Liberal no sentido ideológico. Clássico. Clássico. Né? Mas que você não entrou naquela cavalgada louca contra o PT, contra o Lula, né? Na cavalgada do antipetismo, durante os governos do PT. Pelo contrário, você acabou tendo até uma posição crítica interessante. Como é que você fez essa transição, né, da figura liberal clássica? Pelo seguinte, porque o Lula também fez. Porque o Lula, eu lembro que eu escrevi uma coluna dizendo o seguinte, que o Lula jamais se elegeria presidente da República. E aí o Lula teve uma guinada que se chamou Carta ao Povo Brasileiro, na qual ele renunciou a ser aquele... Ele próprio falou que aquele Lula que concorreu contra o Collor era um Lula muito primário, era um Lula que queria fazer um plebiscito para estabelecer a questão dos juros, fazer juros por plebiscito, eu lembro quando o Severo Gomes queria botar a questão dos juros na Constituição. Então, você fazer política econômica pela Constituição é um negócio meio capcioso, não é não? Então, o Lula, eu acho que entendeu isso, entendeu uma série de coisas. Eu lembro quando o meu próprio pai, que era um empresário bastante, digamos assim, de direita, mais de direita do que eu gostaria, inclusive, ele, por uma contingência de um cargo que ele ocupou, que foi a pedido dos pilotos brasileiros, ele ocupou o cargo de presidente da Federação Brasileira de Automobilismo. Os caras não aguentavam mais político bandido que usava o esporte, como a gente viu lá, aquele lá da Olimpíada, o Nussmann, que usou até o general Heleno, foi lá ganhar a mamata, né, ganhar cargo para se beneficiar, para benefício próprio. Os pilotos quiseram que meu pai, que era um esportista, ocupasse o cargo para beneficiar o automobilismo, e não a política, e não usar esse cargo para depois
ter um cargo político, que é o que acontece no Brasil. Muita gente ocupa esse tipo de cargo para depois ir para a política, né? Então, o meu pai ocupou o cargo de presidente da Federação de Automobilismo, e nisso tinha um tal de prefeito chamado Marcelo Alencar, no Rio de Janeiro, que resolveu cobrar um pedágio do Bernie Ecclestone, o Grande Prêmio do Brasil naquela época era em Jacarepaguá, e ele resolveu cobrar um pedágio de $2 milhões na época, para o Bernie Ecclestone fazer o Grande Prêmio do Brasil, porque ele queria pôr no bolso, ele, a turma dele, do Moreira Franco, aquela gente lá, é capaz deles me processarem porque eu estou falando isso, mas eles queriam botar essa grana no bolso, e eles resolveram pedir esse dinheiro do Bernie Ecclestone. O Bernie Ecclestone falou, não vou dar esse dinheiro, simplesmente, e quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer o Grande Prêmio do Brasil. Se essa é a reivindicação, eu não dou, e não vou mais fazer o Grande Prêmio do Brasil no Rio de Janeiro, e está cancelado o Grande Prêmio do Brasil. E ligou para o meu pai, no mês de dezembro, ou comecinho, finalzinho de dezembro, falou, está cancelado o Grande Prêmio do Brasil. Meu pai, desesperado, falou, o que eu faço agora? A Erundina se elegeu, começou o ano, ela se elegeu, tomou posse dia 1º de janeiro, né? E aí meu pai ligou para ela e falou, olha, será que tem condição de a gente fazer em São Paulo, voltar a fazer em Interlagos? Só que tem o seguinte, tinha mudado, Interlagos tinha 7 quilômetros e 900 o percurso, e tinha mudado, todos os circuitos tinham sido reformados, porque tinha aquela contingência da televisão, tinha outros, os circuitos estavam todos remodelados, tinha essa nova Fórmula 1 e tal, então tinha que fazer reformas urgentes, o Grande Prêmio era em março, então, e a Erundina conseguiu, com o meu pai, fazer ela até já contou isso, ela teve no meu programa lá na TV Democracia, que fazer aqui uma propagandazinha, e ela fez essa reforma rapidissimamente, usando toda uma administração e uma arquitetura absolutamente moderna. Ela foi uma empresária absolutamente moderna, e isso sendo uma pessoa de esquerda. Então, tanto meu pai, quanto eu, quanto a Erundina, nos surpreendemos e vimos que dá para um cara de esquerda e uma pessoa de esquerda e um empresário de direita trabalharem de uma maneira super bacana e quebrou um monte de paradigmas e um monte de mitos, e isso me fez começar a compreender as coisas. E quando o Lula entrou, o jeito que ele fez aquele Fome Zero, eu acho que é impossível alguém que é brasileiro, que vive nesse país, que a gente vive entre pobres e ricos, e eu, como filha de estrangeiros, eu sempre estudei no colégio gringo, e eu, quando eu estou no Brasil, eu não sou nem brasileira e nem italiana, e quando eu estou na Itália, eu não sou nem brasileira nem italiana, então eu estou sempre sou um gato que nasce no forno, não é biscoito, então eu estou sempre entre cá e lá, e eu consigo ver com um certo distanciamento as coisas. Eu não sou aquela patricinha filha da puta, como a classe alta brasileira, porque eu tenho um certo distanciamento deles, e eu tenho um certo distanciamento, então eu vejo com alguma objetividade. Então, eu consigo, e eu tenho uma coisa que eu sempre converso com todo mundo de igual para igual, sempre. Graças a Deus, eu tenho isso. Então, quando eu vi aquela generosidade, quando eu vi esse Fome Zero, e quando eu vi o que estava acontecendo nesse país pela primeira vez, é impossível você ficar insensível a isso. É impossível você não perceber que aquilo não era dar o peixe, ou aquilo as pessoas têm urgência, e têm fome, e aquele plano era um plano bastante revolucionário. É claro que começou com a Dona Ruth, é claro que o Brasil já vinha numa toada que dava para entender por que o Fernando Henrique estava querendo passar para o Lula e não para o Serra, né? Dava para entender o que estava acontecendo no Brasil.
E eu entendi que essa mudança que estava acontecendo e que isso era absolutamente necessário e que o Lula tinha mudado também, que ele não colocar o mercadante e colocar o calote era um sinal de que nós estávamos num outro patamar, que nós estávamos indo para um lugar de uma verdadeira social-democracia e não de um socialismo latino-americano babaca como sabe, aquela coisa típica, atrasada, de que a gente não precisava naquele momento, que a gente estava indo para uma coisa moderna, como eu acho que é o PSOL hoje em dia, que o PSOL hoje em dia está indo para um caminho que é uma coisa nova, que é essa coisa nova da renda básica universal, que é escapar dessas armadilhas do capitalismo financeiro, dessa loucura que o mundo virou com esse capitalismo predatório, selvagem das grandes corporações. Então, é um caminho alternativo, eu continuo sendo liberal, eu continuo sendo pela economia de mercado, mas eu acho que a gente tem que procurar novas vias. A gente o capitalismo tem essa coisa de crescer, a gente tem que crescer infinitamente, mas os recursos são escassos, são limitados, e a engenharia financeira está na mão de um grupo, que é o mesmo grupo que causou a crise de 2008, foi o grupo que foi chamado para consertar a crise de 2008, porque só eles, é tão complicado que só eles sabem a cura dessa coisa. Então, é muito complicado tudo, o mundo é muito complexo hoje em dia, para a gente ter só os politicamente corretos, que são os progressistas, que são os salvadores do mundo, é muito complexo tudo. Então, eu acho que o caminho que o Lula apontou é um bom caminho, é um ótimo caminho. É claro que ali também teve desvios, mas não são desvios graves o bastante para a gente jogar o bebê junto com a água do banho. Eu acho que tem muita coisa ali para a gente manter. Bárbara, então, assim, eu queria aproveitar esse gancho para perguntar o seguinte. Eu lendo umas coisas... Eu compliquei tudo ali, né? Não, tá perfeito. Eu lendo umas coisas suas para me preparar para essa entrevista, eu achei um artigo seu de 2002, muito interessante, você dizendo o seguinte, eu não lembro bem o título, mas era uma coisa assim, Lula tem tudo para fazer a revolução, Lula pode fazer uma revolução. E o seu texto dizia sobre a chegada, a vitória do Lula na eleição de 2002 e a perspectiva que ele teria de fazer uma revolução, na verdade, de costumes. Você fala, inclusive, de discriminação das drogas, acho que de direito ao aborto também, enfim, dessas questões de costumes que, de fato, foram tocadas e depois se voltaram de uma forma muito violenta contra a sociedade brasileira. A gente vive hoje um momento ultraconservador, onde essas pautas foram, quando não destruídas, foram neutralizadas. Você teve a perspectiva mesmo de que o Lula poderia fazer uma revolução nesse sentido e se decepcionou por ela não ter acontecido, de certa forma? Olha, a coisa foi tão grave nesse sentido que você imagina, eu a vida inteira falava, eu vou sair do armário, eu vou falar. Eu escrevi um livro me assumindo, primeiro que eu me assumi como homossexual, coisa que eu nunca tinha feito, porque, em primeiro lugar, o seu Frias, o mais velho, o seu Otávio Frias, que era chamado seu Frias, ele é pai, ele não gostava, ele não queria que eu me assumisse como homossexual, porque no jornal dele ele não achava isso uma coisa que ele, da geração dele, né? Ele era um senhor, ele era bem mais velho que os filhos, né? E ele não queria isso no jornal dele, é o direito dele, né? Enfim, eu lembro que uma vez eu usei a expressão minha cara metade, e ele ficou puto da vida, porque ele achava aquilo uma coisa, uma aberração, alguém se assumia homossexual. E os tempos eram, de fato, outros. Hoje em dia, isso é uma coisa absolutamente normal.
E eu só fui fazer isso depois que eu saí do jornal, quando eu fui para o Saia Justa. Eu achei que... E eu lembro quando o Rui Castro, que era meu mentor, era muito meu mentor, eu tinha alguns mentores que eram o Caio Túlio, o Rui Castro, o Otávio Frias Filho, que é meu contemporâneo, mas ele era tão à frente do tempo dele que ele era... de fato, se não fosse o Otávio Frias Filho, eu provavelmente hoje estaria presa por ter matado alguém, ou ter, sei lá, virado heroinômana, assassina, tráfico de, sei lá, de crianças, alguma coisa bem grave. E eu falava para o Rui, que conseguiu me levar para uma reabilitação de dependência do álcool, porque ele se internou. Depois eu conto isso no meu livro, que se chama A Saideira, que, graças a Deus, é um livro que vendeu muito bem, continua vendendo, porque é um livro que, graças a Deus, os médicos de dependência, o pessoal no AA, todo mundo recomenda o livro como um livro que virou um clássico para quem quer parar de beber, e para parentes de quem quer parar de beber, que querem entender o que é a dependência, o que acontece. É um livro leve, não é um livro pesado, é um livro que explica isso de uma maneira bastante didática e tal. E ele se internou, depois ele me aplicou tipo uma pegadinha para eu entender o que era, e me levou, e eu acabei me internando contra a vontade de todo mundo. Eu falava para o Rui, vamos se assumir, vamos escrever a respeito disso, vamos... E ele falava, de jeito nenhum, Bárbara, ninguém vai entender, não está ainda na hora, não é à toa que se existe os alcoólicos anônimos, são anônimos por algum motivo, calma com isso, pelo amor de Deus, beriri. E aí a gente levou mais 20 anos para fazer isso, tanto o Rui quanto eu. O Rui levou mais 20 anos para escrever e eu levei mais uns 25, por aí. E tudo teve seu tempo, porque já não é compreendido agora o que a gente fez. Imagina há 25 anos atrás. Então, isso foi em 88, né, que eu parei de beber, então você imagina se eu tivesse escrito sobre isso em 88, tá? Eu escrevi em 2019, então você imagina. Então, quando eu saí do armário, quando eu falei sobre bebida e sobre dependência no Saia Justa, nós ainda estávamos no governo, se eu não me engano, da Dilma. E eu achava que você, quando você vai via as leis, o próprio Roe versus Wade, né, que é a lei da discriminação do aborto nos Estados Unidos, nunca voltou. Quando descriminalizou o aborto nos Estados Unidos, nunca mais voltou para trás. Nunca a gente podia achar que ia ter um novo nacional-populismo na Europa, nos Estados Unidos, uma reversão dos direitos civis no mundo. Eu nunca tinha tido essa volta. Então, quer dizer, já teve, né? Porque teve o álcool, teve a volta da proibição, né? Teve, mas como não teve na nossa existência, só teve avanços, teve as sufragetes, depois teve não sei o quê, eu nunca tinha... Então, eu não podia imaginar que teria. Mas a gente está vendo... porque sempre, Leandro, sempre foi 10%. A votação da Marine Le Pen, a votação de reacionário, sempre foi 10%, no máximo 15%. Eu nunca poderia imaginar que essa gente ia perder a vergonha na cara, ou que as pessoas reacionárias iam perder a vergonha na cara e iam ser, digamos assim, aprovadas por tanta gente, por tanta... iam poder falar tão livremente, iam poder... Por exemplo, o que aconteceu domingo pelo Brasil, dessa passeata, desses debilóides... Buzinando em frente ao aeroporto, em frente ao hospital, né?
Nossa, isso é... Eu vi uma cena que era assim, uma gente de máscara brigando com uma gente sem máscara, lá em Curitiba. E aí eu falei, que bom! Tem uma celeuma. Daí alguém me avisou no Twitter, não, os de máscara também são reacionários. Eu falei, não é possível, sabe? Não é possível, né, Leandro? Fala. Olha só, deixa eu voltar a falar dessa questão do... Eu queria já tratar da questão do alcoolismo. Assim, você lançou esse livro Saideira, você passou 30 anos bebendo, se não estiver errado, e já está desde de 88. De 88 que você parou de beber. Não. Eu parei de beber em 88, conheci o AA e parei pela primeira vez. Eu comemorei dia 1º de março, 14 anos sóbria, desta vez. Desta vez, tá. Desde 88 que eu parei a primeira vez, fiquei 3 anos sóbria, depois foi cair, depois fiquei mais 3 sóbria, depois foi cair. Quando é uma longa jornada. Quando você começou a beber? A primeira vez que eu experimentei bebida, eu tinha 3. Depois a segunda vez que eu experimentei... 3 anos de idade? Sim, que eu experimentei. Não é que eu comecei a beber. Eu tornei-me um ébrio com 3 anos. Eu experimentei. Porque o Malafaia, lá outro dia, não o Malafaia, aquele outro, parecido com o Malafaia, o Marco Feliciano, ele publicou no Twitter, a Bárbara Gância começou a beber com 3 anos. Espera um pouquinho. E teve uma filha da puta que fez uma matéria no UOL também, dizendo que eu comecei a beber com 3 anos. Ela falou, vamos fazer uma matéria sobre o seu livro. E aí todo filho da puta usa essa matéria para dizer que eu comecei a beber com 3 anos. Não, está bem claro escrito no livro. Eu experimentei, tem muita gente que... E eu falei isso no livro para dizer que as pessoas... para deixar bem claro que as pessoas muitas vezes começam a beber, porque, isso dá um exemplo, porque gostam, porque é gostoso. Eu com 3 anos experimentei e gostei. Tanto é que depois com 6 eu experimentei de novo e gostei. Aí com 9... eu tomei mais uma vez bebida e gostei. Aí, com 13, 14, eu comecei a tomar com alguma regularidade. Com 19, aí eu comecei a beber. E aí, com 20 e poucos, 30, eu comecei a beber regularmente. Com frequência e com grandes quantidades. E aí, sim, eu instaurei... por conta dessa frequência, regularidade e quantidade elevada, aí você vai mudando o seu metabolismo e essa compulsividade que a Organização Mundial de Saúde chama de doença do alcoolismo, que é uma doença, ela é categorizada, a característica dela é a compulsividade, você causa uma alteração no teu metabolismo, e essa alteração química do teu metabolismo, ela se chama alcoolismo. E esse alcoolismo, o que ele é? Ele é o fato de que se você marca, as tuas células ficam marcadas, que o que o teu corpo faz? Ele faz o seguinte, ele sempre funciona em modo econômico, certo? Teu corpo, tudo é em modo econômico. Ele quer produzir menos estrago possível no teu corpo. Então, quando ele percebe que a euforia está vindo de fora, ele não vai produzir dopamina, serotonina, oxitocina, esses inas, que são as drogas da felicidade, que são os hormônios. Então, ele não vai produzir, porque ele sabe que está vindo de fora. Se você para de uma hora para outra de beber, você vai ficar numa angústia filha da mãe. Essa angústia filha da mãe é a síndrome de abstinência. Então, isso é a dor do alcoolismo. E essa síndrome de abstinência, uma das vezes que eu parei de beber, eu fiquei 1 ano e meio sem produzir serotonina, dopamina, oxitocina. Como é que eu sei? Porque eu sofri feito um cão. Então, e você não pode tomar um remedinho, porque esse remedinho que você vai tomar, o Frontal, o Valio, sei lá, cada um tem um que gosta, que é do seu grupo de escolha. No meu caso é o Frontal.
esse remédio age no teu sistema, no teu humor. E se você toma, você fica com vontade de beber. Então, você tem que passar a ser. Então, esse que é o drama do alcoolismo, entendeu? Então, você fica com vontade de beber, se você tomar. E se você passa a seco, você também tem uma vontade fenomenal de beber. Então, o problema de parar de beber é ficar parado de beber. Olha só, então é importante fazer uma coisa. A gente está em plena pandemia, né? As pessoas estão dentro de casa. Você não bebe há 14 anos. Agora, se você conhece a rotina e a vida das pessoas que são dependentes químicas de álcool. Nessa pandemia, como é que você está segurando a sua onda em relação ao álcool? Eu nem lembro de bebida. Para mim não faz a como é que menor você diferença. acha que isso pode repercutir no brasileiro em geral? Assim, as pessoas que estão tendo que ficar em casa. Está repercutindo muito mal. Está repercutindo não só para o brasileiro. Eu conheço grupos porque tem muito amigo meu que, como eu estudei em colégio gringo e como eu tenho muito amigo gringo, todo mundo está fazendo sala, ninguém está indo para a sala de aula, tá? Então, tem muita sala virtual. E as salas virtuais, eu tenho muito amigo que vai para a sala virtual em vários lugares do mundo. Estados Unidos, especialmente, porque é onde tem mais sala, né? E sala na Inglaterra e tudo. O que tem de gente recaindo... Outro dia, eu tenho feito muita sala e eu tenho muita gente que me procura por causa do livro. Na pandemia, está vendendo muito meu livro. E eu tenho muita gente que me procura no Twitter, muita gente que está lendo, que está por conta da pandemia e tal. Muita gente, inclusive, outro dia eu fiz uma sala que o Marcelo Rubens Paiva me procurou. Ele está fazendo Bora Saber, que é um curso que ele está fazendo aí. E... a gente fez uma sala que tinha acho que 16 pessoas, dessas 16, 8 eram de cirurgia bariátrica. Você acredita? Gente que, o que eu posso deduzir é o seguinte, o cara vai fazer a cirurgia bariátrica, não é orientado, porque o cara é um cara compulsivo, né? Por isso que ele engordou, ele é mal orientado, ou ele não é orientado suficientemente, e ele troca a comida, que ele não consegue mais comer, porque ele faz a cirurgia, não entra mais a comida, e ele começa a beber. E aí, especialmente na pandemia, ele... Boris. Ele começa a beber e perde o controle, e daí ele começa a desenvolver o alcoolismo sem estar nem ciente de que ele está fazendo isso. E realmente eu tenho visto que nessa pandemia é muito mais fácil, porque o alcoolismo ele leva entre 5 e 10 anos para se estabelecer ao alcoolismo. Mas isso é numa vida normal, né? Você bebendo, 3 vezes por semana, porque é sexta, sábado, domingo, ou quinta, sexta, sábado, sei lá eu. Agora, numa pandemia, que você está em casa sozinho, e mulheres desenvolvem mais rapidamente, porque a mulher tem mais água no organismo, menos músculo, é mais fácil. Então, precisa tomar muito cuidado. E tem mais um problema, Leandro. Eu não sou especialista, eu só falo por minha conta, mas eu tenho visto porque eu tenho conversado muito com as pessoas. E eu tenho conversado com os médicos das pessoas, porque eu, inclusive, encaminho as pessoas para os meus médicos, meus amigos e tal. E o que acontece? Tem muita nutricionista de Instagram hoje em dia, né? Sim. E essas nutricionistas de Instagram, elas falam o quê para as pessoas? Elas falam, toma gin, porque gin tem menos caloria. Só que gin, só para te dar uma dica, eu, que sou uma puta de uma manguaceira, e serei sempre, porque não tem cura, porque uma vez que você imprimiu aquilo na tua célula, nunca mais vai embora, sempre o meu corpo vai falar para minha célula, então por isso que não pode beber nunca mais, e não pode beber nenhum gole, porque imediatamente a tua célula vai falar, oba, levantou! Então é o seguinte, gin eu nunca tomei, porque meu pai era enólogo,
e porque a gente tinha uma fábrica de bebidas na Itália, tal e coisa. Então, meu pai falava, gin, pelo amor de Deus, não toma, porque gin acelera o processo, porque o gin tem uma gradação muito alta de álcool. Então, se a pessoa começa jovem, logo de cara tomando gin, ela vai desenvolver o alcoolismo muito rapidamente, e você vai estragar a tua vida, porque, pô, você virar alcoólatra com muito pouca idade, você vai queimar a tua ficha, e você não vai nem curtir os teus anos, né? É uma cagada fenomenal. Fenomenal. Bárbara, deixa eu fazer um plot twist aqui. Eu queria muito falar uma coisa, né? Eu queria muito tratar isso com você, porque, na verdade, a minha intenção de chamá-la aqui foi também para discutir essa questão da sua entrada nas redes sociais. Você domina com poucas pessoas, isso eu posso falar sem nenhum constrangimento, a linguagem do Twitter, que para mim, eu trabalho com redes sociais. A Cobra Criada, que coproduz esse programa aqui, é uma agência de redes sociais. Mas você domina uma linguagem que eu morro de inveja de dominar, que é a linguagem do Twitter. Eu sou muito mais fã de escrever os textões de Facebook do que frequentar o Twitter e o Instagram, e você é considerado, eu já vi outras pessoas falando isso, como uma pessoa que domina barbaramente, para usar um trocadilho infame, a linguagem do Twitter. Você faz do Twitter uma trincheira de informação e de linguagem, de narrativa, muito interessante. Como é que você entrou nesse mundo do Twitter e como é que você hoje avalia essa batalha de mensagens que se desencadeia diariamente, diuturnamente do Twitter, do qual você está sempre fazendo parte? Olha, eu entrei no Twitter, por incrível que pareça, foi como se diz, a oposição que me pôs no Twitter. Foi, para falar a verdade, eu estava cobrindo um torneio de golfe, porque eu jogava golfe, até tomar uma bolada na testa. Eu tomei uma bolada na testa, descolhei a retina e parei de jogar golfe. Eu jogava golfe, e daí eu fui cobrir um torneio de golfe para não sei se foi para Folha Esporte, para não sei quem, para a revista Vogue, não sei quem foi. E aí eu estava nesse torneio de golfe e cruzei o Rodrigo Mesquita, que era a concorrência. Eu trabalhava na Folha e o Rodrigo Mesquita, meu amigo, a família Mesquita, o Fernão era muito meu amigo, o João Lara. Do Estadão, do Estado de São Paulo. Do Estadão. E aí o Rodrigo sentou e falou assim, ele é louco. Outro dia ele me ligou para falar do Clubhouse, me mandou um convite do Clubhouse, e ele tinha acabado de entrar no Twitter, e ele falou, vem cá, me dá teu telefone que eu vou te pôr numa rede social. Acho que isso foi 2008, tinha acabado de começar o Twitter. E eu falei, não uso esse negócio. Tanto que quando começou, o Caio Túlio, que foi o cara que começou o UOL, estava na Folha, ele tinha sido o ombudsman, depois ele foi para a revista Folha, e ele foi chamado para fazer o UOL, e ele subiu lá para a revista Folha e falou assim, olha, agora todo mundo vai ter o tal do e-mail. E ele mandou, me deu um negócio chamado barbara@uol.com.br. Eu falei, eu não vou ficar com esse negócio, que eu já tenho fax, eu não vou usar esse negócio. E Bárbara@uol hoje em dia é uma coisa extremamente glamurosa, né? E eu falo, não, eu não quero isso, porque eu já tenho fax. E ele fala, não, você vai ter isso aí, você vai usar esse negócio. Eu falo, eu não quero esse negócio. Bom, aí o Rodrigo Mesquita me pôs nesse negócio aí, e eventualmente eu comecei a usar. Por isso que hoje em dia eu tenho 536 mil seguidores, e cada tweet que eu ponho vem assim 20, repercute para 20 pessoas, porque eu passei anos. Eu no começo peguei um monte de seguidores, e depois eu passei anos sem usar, eu passei uns 8 anos sem usar, e depois eu voltei, quando começou 2013, o negócio começou a fervilhar, eu voltei a usar o Twitter. Mas eu acho que eu tenho a manha de usar o Twitter, porque eu sou piadista, eu sou uma pessoa naturalmente engraçada, eu gosto de tiradas, eu gosto de frase de humor, eu gosto de trocadilho, eu gosto de tirar sarro, eu sou violenta com as minhas voadoras, eu gosto de mandar as pessoas tomar naquele lugar, né? Eu não me acanho, eu tenho um humor bastante masculino, então por isso que as pessoas acham que eu sou violenta,
né? Porque eu sempre fiz parte da turma do Fundão. Eu morava na República do Líbano a vida inteira, e a Juscelino Kubitschek, a avenida aqui em São Paulo, a Juscelino Kubitschek, era um córrego. E eu ia com a minha turminha lá para o córrego para dar porrada nas pessoas. Tinha aquela turminha, tinha o Pipi da Maloca, o Alemão, tinha uma turma assim, barra pesada, e eles vinham com aquela coisa do cerol, de querer cortar a nossa pipa, né? Levar o nosso papagaio, e eu ia lá e descia a voadora neles. Eu não tinha a menor, eu chegava, jogava, e ia lá pegar balão, ia de bicicleta, dava chute por baixo da canela para roubar o balão. Eu não tinha muita, eu era moleca mesmo, eu era tipo a Mônica do Cebolinha. Do Cebolinha, entendeu? Eu não tinha muitas papas na língua. Eu atravessava a Avenida República do Líbano, entrava no Parque do Ibirapuera e entrava dentro do lago. Não tinha... tanto que até muito pouco tempo atrás, quando não tinha aqueles concessionários que pegaram as lanchonetes, tinha um tal de Seu Manuel que ficava na lanchonete ali na frente do lago. E ele, quando ele me via chegar, eu já com 40 anos de idade, ele me via chegar e ficava aterrorizado, porque ele falava, ai, lá vem ela, entendeu? Quer dizer, eu sempre fui uma pessoa desse tipo, assim, que as pessoas eu não tenho problemas de causar encrenca, de fazer, de chamar atenção. Então, eu acho que no Twitter eu repito esse comportamento sem o menor problema, e as pessoas, outro dia, por exemplo, até hoje, aquela Helena Landau, que ela, você vê que ela é um Landau, ela não é nem uma carroça, ela é um Landau, entendeu? Ela, alguém postou assim, ai, onde andará, algum tempo atrás, onde andará a Marina Silva? Aí eu falei assim, deve estar chupando o pau do Aécio Neves. E eu falei isso porque, evidentemente, a Marina Silva, em vez de se bandear para o lado da Dilma, ela foi lá, tendo sido petista, e apoiou o Aécio Neves na eleição, que, para mim, isso aí é muito mais grave do que você falar. Ela deve estar chupando o pau do Aécio Neves, que, para mim, é uma coisa absolutamente sem nenhum problema eu ter falado isso. Aí a dona Helena Landau falou, ai, que absurdo falar que é Marina Silva. Eu não vejo nenhum grande problema. E aí eu falei, a senhora vai tomar no seu cu, dona Helena Landau. E daí criou-se. Aí meu amigo, que é amigo dela, me escreveu, falou, como é que você pode falar um negócio desse para Helena Landau? Porque, afinal de contas, porque eu supostamente pertenço ao grupo que não pode falar para Helena Landau, vai tomar no seu cu. Daí eu falei assim para Helena Landau, antes de mandar, de bloquear ela, eu falei assim, você, minha nega, teu único referência é que você foi casada com o Persarida, porque, de fato, você e, para mim, eu peido na sua direção, que, inclusive, é uma frase do Monty Python. I fart in your general direction, que é o que o John Cleese, quando está lá no Holy Grail, ele está em cima do castelo, quando ele é francês, e o rei Arthur chega lá, blum, 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 e fala, abram a porta, e aí o John Cleese, que é o francês, ele fala, I fart, your father smelt of elderberry, e aí ele joga uma vaca para cima do rei Arthur, tipo assim, tô nem aí com você, minha filha. É do Em Busca do Santo Graal, não é? Exatamente, exatamente. Eu peido na sua direção. E eu faço questão de falar esse tipo de coisa, porque não tem nenhuma gravidade. Gravidade tem o que essa gente faz. É a dona Marina Silva, que posa de santa, ela ficou do lado desse camarada, que deveria estar preso, e que foi o cara que falou, eu vou sangrar o governo da Dilma, e o governo da Dilma caiu por razão nenhuma, sendo que o governo do Bolsonaro está aí, e o governo do Bolsonaro, você me desculpa, já devia ter caído há muito tempo, e nós estamos vendo as consequências disso tudo, e a dona Marina Silva nunca pediu desculpa. Então, ela chupou o pau do Aécio Neves, sim, senhor, e a dona Helena Landau devia ter me pedido desculpa, até hoje não pediu. Então, ela também chupa o pau do Aécio Neves. E ela paga pau para o Aécio Neves também, né? Exatamente.
Ô, Bárbara, e pau no cu dela. você faz uma oposição que eu adoro, acompanho e retuito muito contra o Bolsonaro. Você já vi que você já perdeu, eu também já perdi, tá? A paciência com o Bolsonaro. E assim, eu também xingo muito o Bolsonaro. Mas se você tem sido, como todo mundo, né? Que tem visibilidade, que é jornalista, enfim, e que adota um discurso Eu posso te explicar a minha anti-bolsonarista. posição. Mas assim, você também é muito vítima desse gabinete do ódio, né? Desses haters bolsonaristas que vão para Eu cima de posso, ti. eu posso te explicar a minha posição bem claramente. Eu Por sou uma favor. pessoa extremamente educada. Meu pai era um puta gentleman, minha mãe também, e eu sou grossa. Eu sou muito, muito, muito gentil e muito educada, e sei ser muito educada, com gente que é educada comigo. Eu sou extremamente gentil e com gente que é educada comigo. Faço questão de ser extremamente fidalga com gente que é educada comigo, e gentil e prestativa e cordial. Agora, com gente, e tem um linguajar, digamos assim, engraçado e antiquado até, com gente que é educada comigo. Com esse tipo de gente que é cafajeste, eu faço questão de ser ultra cafajeste, mas ultra cafajeste, porque, inclusive, o palavrão, eu não acho que ele seja um problema. Eu acho que o palavrão é extremamente saudável para a gente se manter não neurotizado. Está provado que o palavrão, ele faz a gente não ter ataque do coração, faz a gente não ter câncer, neurose. Existem estudos que falam que o palavrão preserva a saúde mental. E o palavrão, no caso dessa gente, é um ato, é uma militância de um tipo de agressão que ela não é a violência que eles cometem, sabe? É uma agressão no limite digamos assim, é um tipo de violência que dá para evitar. E é uma coisa que... como é que você lida com gente que tem o Queiroz ali no meio, que tem o Assef, que tem o general Heleno, que foi ajudante de ordens do Frota. Eu estava agora há pouco, antes de a gente começar, lendo o livro desse sujeito aqui. Esse que a gente achava que era o bom moço. Esse era o bom moço. Ele justifica o Frota, também ele. O Frota era o cara à direita do Geisel, à direita do Newton Cruz. À direita do Newton Cruz, porra! À direita do Figueiredo, sabe? Quer dizer, é um negócio assim que não dá para acreditar. Esses caras são brilhante ustra. O civilizado deles, que é o Mourão, é do lado do brilhante ustra. E os caras ficam me julgando porque eu falo porra. Sabe? A minha feminista preferida é a Catifunda. Eu gosto da Catifunda. Eu sou da geração da Catifunda. Essa é a minha feminista. Eu sou da geração dela. Eu nasci em 57. Eu torço para o Santos Futebol Clube, porque eu, em 62, a viúva do Pelé. Pô, em 62 eu comecei a ser gente, comecei a torcer. Então, sabe, o que eu posso te dizer? Eu sou esquisitona? Sou. Vocês não são feministas, não cancelam as pessoas, os millennials e tudo. Eu sou essa daqui. O que eu posso te dizer? Essas são as que eu sou. Se tem diversidade, então me aceita, pô, né? Se tem a tal da diversidade, eu sou uma pessoa cordial, progressista, todo lado que a história, eu tenho certeza, vai justificar como o lado do bom senso, do lado do senso comum, que defende a comunidade, defende tudo o que a gente considera como princípios, como, sabe, o lado do bom senso e de tudo que os coelhinhos,
o Coelhinho da Páscoa, o Papai Noel, o Pequeno Pônei, né? O que mais? O que mais que a gente precisa? Eu sou chamada de racista, eugenista, pedófila, homofóbica. Ora, vamos pra puta que pariu, né? Fala a verdade. Você já mandou o Bolsonaro tomar no cu, assim, com todas as letras? Já, ao vivo. Ao vivo. Aonde você mandou ele tomar no cu, assim, ao vivo? Eu tava na Olimpíada, cobrindo a Olimpíada lá no Rio de Janeiro. Estava naquele hotel Windsor Barra. E o hotel Windsor Barra fica a poucos metros do famoso condomínio Vivendas, no mesmo lugar que o Bolsonaro... onde o Bolsonaro mora. E eu fui passear na praia com a minha ex-namorada. E aí eu estava passeando e eu estava vindo no calçadão aqui assim, e eu vejo o Bolsonaro com 25 filhas da puta vindo aqui assim. Aí quando eu tô cruzando com ele, eu fiz assim, ó. E ele não era ainda, ele era um deputado escroto, aquele deputado escroto que ele sempre foi. E ele fez assim, na hora que eu estou cruzando com ele, eu fiz assim, e aí a gente cruzou. E daí a minha namorada falou, o que você fez? Eu falei, era o Bolsonaro. Daí ela virou. Quando ela virou, ele também virou. Uhum. E na hora que ele virou, ela fez assim para ele. Então, e eu acho que ele me reconheceu. E essa minha namorada, ela é a filha do Márcio Tomás Bastos, que foi ministro da Justiça do Lula e tal, e as pessoas sabiam que eu namorava com ela e tal coisa. Uhum. E aí ela mandou isso, então ele também deve ter sabido que ela era a filha do... Então, porque todos os reacionários de Brasília sabiam desse fato. Então, isso... E tinha, nessa época aí, tinha uma outra filha da puta que fez questão de falar sobre isso, então tinha acabado de sair esse fato publicamente, como se isso fosse uma coisa, entendeu? Pois é. E como se a coitada da minha namorada tivesse culpa de ser filha, e como se eu estivesse namorando com ela, porque ela era filha. Quando eu comecei a namorar ela, eu nem sabia que ela era filha do Márcio Tomás Bastos, mas tudo bem, né? E, inclusive, eu vi o tal do Márcio Tomás Bastos umas 3 vezes na minha vida, entendeu? Depois ele morreu. Tá, depois eu queria que você falasse um pouco mais de algumas tretas. Uma essa com a Paula Lavigne, a outra com o MC. Não, eu não vou falar sobre isso. Esquece. Não, então esquece. Deixa eu só falar uma coisa. Eu posso te pedir só uma pausazinha, porque assim, nós temos já muitos superchats aqui, muita gente querendo falar contigo, elogiando, enfim, tem muita movimentação nos chats, e esse é o momento, tá aqui, ó, o movimento chamado Leandro Esperança, que eu prometi que não ia fazer, então eu vou fazer super rápido. Tá. Esse é um novo programa. Deixa eu pegar uma coca enquanto você faz isso. Dá licença. Tá bom. Então, enquanto Bárbara vai buscar uma Coca-Cola, eu vou aproveitar para lembrar o seguinte: já estamos com mais de 1.000 pessoas ao vivo. Muito obrigado, né, pela estreia da Voadora. Estou muito lisonjeado. Muitas pessoas estão mandando superchats e fora dos superchats. Parabéns pelo meu aniversário, né? Eu estou sendo reverenciado por vocês desde cedo, eu fico muito emocionado com isso, muito feliz, né? Muito orgulhoso de fazer parte dessa comunidade. Eu quero agradecer muitíssimo a todos vocês por isso. Né? O Bárbara, eu como não sei fazer aquele coraçãozinho, eu passei a fazer assim, as pessoas falaram que isso é um fígado, então eu sempre mando um beijo no fígado para as pessoas, porque é o fígado que processa os nossos sentimentos. Romã é um belo símbolo. Pois então, mas virou o fígado. Eu mando um beijo no fígado para as pessoas, elas mandam um beijo no meu fígado, e já estão mandando até beijo na minha próstata também. Enfim, estou muito feliz com Olha que isso pode ser interessante. Olha só, então eu vou chamar agora aqui o Felipe Diniz. Felipe, onde quer que você esteja, por favor, apareça aqui na nossa live. Pode, isso. Já mandou prender o cachorro, porque ele tem um cachorrinho que nem você, só que late 100 vezes mais do que o Boris. Então, rapaz. Fala, Felipe. Boa noite, Leandro. Boa noite, Bárbara. Oi, prazer participar aqui com vocês nessa estreia maravilhosa. O público muito engajado, o público bom demais da conta, Leandro.
não faltaram superchats, não faltou mensagem de parabéns, não faltou amor e carinho. Espero que seja só a primeira de muitas lives que a gente vai fazer aqui, né? Claro, Então, vai eu ser vou muito. passar rapidamente aqui por alguns superchats, lendo tudo, depois a gente para comentar alguma coisa. Então, a primeira pessoa que mandou aqui foi o Leandro Mariano. Ele falou: já tirei meu vinho da adega. Sucesso, Xará, tamo junto. Depois a Isabela Vieira também contribuiu, mandando um sticker de boa sorte. E aí, Leandro, aqui vem a sua moral também, né? Porque toda a empresa está aqui contribuindo, seus filhos contribuíram aqui Isso aí, também. isso aí vai acabar Seus pegando mal para mim. filhos? Pois é, meus filhos Você estão. está tirando o dinheiro dos seus filhos, ô Pois é, estão Leandro? aqui Tá contribuindo. Muito feia. obrigado. Vinícius e Tomás, ó, um beijo do pai, do fígado de vocês. Vamos lá. Pô, que sacanagem, meu. Denise também contribuiu, parabéns, Leandro, excelente estreia. E aí, beleza, veio mais gente aqui também, veio a Bianca S aqui, que fala uma coisa engraçada. Essa aqui já levou uma voadora, ó. Já fui bloqueada pela Bárbara no Twitter, mas Bem curto mesmo feito. assim. Bem feito. E ela falou que também tem dupla cidadania italiana. A Bianca também mandou um feliz aniversário para você, Leandro. Falou que já fez aqui o Leandro Esperança dela. Obrigado, Bianca. Fernando Miller 99 falou: Bárbara, sou teu fã desde o Bárbara Responde da revista da Folha e das colunas. Um abraço. Sucesso Muito ao voador. obrigado. A Beth Penido contribuiu aqui com a gente também. A Adelita também contribuiu, falou boa estreia, voadora neles. Mais uma estreia no DCM, grande Bárbara. E aqui veio também a Rosana, mandou a Rosana Lage, falou do Leandro Esperança, contribuiu com a gente, mandou um abração aí pro Leandro. Tá rico, hein? Quanto que eles estão dando? Quanto que eles estão... O superchat tem de R$5, de 10, de 20, enfim, mas tem gente que tira o escorpião do bolso mesmo e dá uma grana boa, mas a maior parte é uma graninha só mesmo, mas é muito bem-vinda, porque esse dinheiro vai para o caixa do DCM, você sabe que a gente precisa muito disso, viu, Bárbara? Claro, porque a gente está sofrendo um assédio judicial gravíssimo, já são mais de 60 processos, todos eles para asfixiar financeiramente. Mais de 60 processos, todos com o mesmo objetivo de asfixiar financeiramente o DCM, pedindo indenizações milionárias. E os caras ganham na primeira instância, porque está cheio de Sérgio Moros na primeira instância. Né? Mas vocês têm a assistência legal? Temos assistência jurídica, mas é uma briga diária. A gente tem que estar sempre se preparando. Então, para manter nossas atividades, para evitar, para criar uma salvaguarda para esse assédio judicial. E também porque o Google, ele restringiu muito, o algoritmo do Google, as audiências dos sites, né? Então, nós temos o mesmo problema na TV Democracia. Então é isso. Então a gente precisa muito aqui da ajuda das comunidades, da nossa comunidade, as pessoas vão ajudando. Com pouco mesmo, são todos muito bem-vindos, tá? Vamos lá, Felipe. Vamos seguir. Então, de novo, você com moral aqui, Leandro. A Sara também, a Sara Góes aqui do DCM. Sara Góes, obrigado, Sara Góes. Denise Oliges também mandou. Muito obrigado, Denise. Um beijo grande para você. Ela mandou uma mensagem muito legal, que ela fala, isso não é o superchat dela, mas ela mandou uma mensagem falando o seguinte: bolo de aniversário em tempos de Covid é superchat. Então você está ganhando um super bolo aí, Leandro, um bolo bem recheado. E ela fala aqui no superchat dela o seguinte: Bárbara, compreendendo o contexto político depois do golpe de 2016 e em virtude da crise ampliada pela pandemia do coronavírus, eu te pergunto, sabia que hoje é aniversário do Leandro? Ele me falou antes, eu falei parabéns antes do programa. Eu adoro o aniversário, então eu conto para todo mundo. Eu também adoro aniversário. Eu adoro aniversário. E ainda mais assim. Aí a gente segue aqui com o Ted Boy Romarino. Ele fala: companheiro Leandro, felicidades, meu caro. Hoje não vou te pedir beijo no fígado, vou pedir voadora no peito. Abraço. Uma voadora no seu peito, então, querido. Obrigado, viu? Aliás, eu adorei aquela voadora daquele cara de perninha curta na vinheta. Na vinheta, né? Cara, bom, né? Não deveria nunca dar voadora, meu. É voadora para todos os gostos, não tem nem como. Aí tem aqui o companheiro Sagres também, o Sagres 2000 Sagres, ele contribuiu 3 vezes já, que eu já vi que ele também mandou uma mensagem de parabéns depois que a gente começou a ler aqui. Ele fala: parabéns, Bárbara, obrigado por estar aqui. Parabéns, Bárbara, que bom te ver aqui, valeu. E também mandou parabéns para o Leandro agora. Tá joia, obrigadíssimo. Companheiro Renato aqui, Renato Leandro Souza Rezende, fala: Leandro, meu xará, felicidades, assisto o programa e manda aqui felicitações também.
Aí vem o Alessio, também fala um presente pela estreia aí, contribuiu com a gente. O Kelly também contribuiu com o Super Sticker. O Eurandi, boa noite, Pulitzeriana. Saudade de você, Bárbara. Bárbara como jornalista efetivo do DCM. Já começou um lobby, hein? Seria muito bom. Já vamos começar esse lobby aqui. Essa não quero mais. Não vai ficar por isso não, viu, Bárbara? Vamos em frente. Não, mas eu não quero. Eu quero Cacau Show agora. Eu sou mais jornalista. Agora, sabe o que eu faço agora? Copenhague. Não, eu faço musculação e depois eu faço esteira e é só. E vejo Netflix. Chega. Por isso que você está super em forma, assim. Eu não quero mais saber. Eu estou lutando contra o peso na quarentena. Vamos lá, Felipe. Vamos seguir, então. O Júlio Aires faz um comentário bem legal também. Ele falou, só conhecia a Bárbara de nome, nunca li nada dela. Vi um tempo no GGN e gostei. Hoje virei fã. Aí a gente tem aqui também a Veridiana Carvalho, que fala, Bárbara, a tia Veri é tia Meghan e Harry. E dá uma risada também. E ainda faz um comentário muito bom que ela fala o seguinte, em relação ao que a Bárbara falou também, né? Sobre a infância, ela fala, numa guerra de zumbis, eu quero ser Tim Bárbara. E eu também, todo mundo. Está junto a Veri é gente fina. A Heloísa Teixeira fala, que maravilha escutar esse depoimento, me identifiquei muito, tenho 12 anos sóbrio, muito bom. Que legal. A Paula Breves fala aqui, Bárbara maravilhosa, contribuiu com a gente também, a Camila Santos também contribuiu aqui com um super sticker, muito obrigado. A Josiane também falou, é isso aí, Bárbara, voadora neles, parabéns e vida longa. Muito obrigado. Por enquanto, teve mais alguns aqui, Leandro. Também vou agradecer aqui a Lilian Villanova, que contribuiu, que também não deu tempo de colocar aqui nas mensagens. A Lapampa72, que te manda um feliz aniversário também, Leandro. A Bianca mandou mais um super sticker. A Bianca é muito fã da Bárbara, mesmo sendo bloqueada. Maravilha. Desbloqueia a Bianca, Bárbara, por favor. Vamos desbloquear a Bianca. Vamos fazer um lobby aqui. Como é que ela chama? Deixa eu ver aqui. Bianca S. Bianca, passa o seu nome. É só Bianca S? A Bárbara vai desbloquear a Bianca ao vivo, hein? Quem quer ser desbloqueado? Vai, fala aí. Quem quer ser desbloqueado pode mandar. Quem está bloqueado e quer ser desbloqueado ao vivo é só mandar agora, hein? Oportunidade de ouro, hein? Saltou. Ao vivo eu não sei, porque eu não vou saber. Pode ser aqui no... Deixa eu ver aqui. Felipe, Bianca... E a gente tem membros também, Felipe? Não. Não, por enquanto não, Leandro. Só no começo eles contribuíram, antes da live começar, eles mandaram mensagens aqui de carinho pra gente e tal. Um deles que mandou superchat também é membro, ele disse que vai falar com você no grupo Diamante também. Perfeito, tá bom então. Disse que vai trocar uma ideia lá com você depois. Então tá, mas eu só mando um aviso aqui, eu quero terminar essa live com membros, por favor, né? Você sabe que a Fundação Kiko Nogueira, ela se revolta quando a gente faz lives e não tem nenhum membro, porque a gente tem uma meta, viu, Bar? De 5 membros por lives. Eu não quero começar essa nova... Como é que é o negócio do membro? Que história é o seguinte, eu tenho aqui o que eu chamo um cardápio de sex shop, que tem vários membros. Você pode escolher o membro que você quer. Você consegue colocar o cardápio de sex shop aí? Do DCM, Felipe? Eu vou pesquisar aqui. Membro, é um cardápio de membros no sentido de associado. Eu pensei que era membro sex shop, membro. Eu sempre peço membros no meu canal e as pessoas interpretam da maneira que querem, mas assim, o membro que eu preciso mesmo é o de associado. E você sabe que você pode se tornar membro aqui do DCM por R$ 2,99 por mês. Porra. Eu falo sempre que é um dinheiro que cai no chão e você não abaixa para pegar, que desaparece e você não procura, que sai da sua conta e você não sabe. Então, é importante, porque quando você se torna membro, aqui você entra para a nossa receita fixa, que é a mais importante para a gente fazer o nosso planejamento das atividades. Pagar as pessoas, pagar os custos das atividades DCM, enfim, fazer caixa para a gente se manter vivo. A gente tem mais de 3 mil membros e quer chegar até o final de 2001 com 10 mil membros, porque o pau vai começar a quebrar, Bárbara. Eu já queria conversar contigo. Deixa eu perguntar uma coisa. O pau vai começar a quebrar contra a imprensa. Quando você tem 10 mil membros, o Google te põe em evidência, o que acontece?
O que nos coloca mais em evidência não é o número de membros, é o número de pessoas inscritas no canal. Então, inclusive, eu sempre peço isso também. Quem está nos vendo agora e não está inscrito, dá uma olhadinha na tela e é de graça, é um clique só, está resolvido e para a gente vale ouro quando as pessoas se inscrevem, tá? Está aqui ó, o nosso cardápio de sex shop aqui, membro básico, R$ 2,99, tem membro bronze, prata, ouro e tem o membro diamante que por R$ 99,99, ou seja, não chega a R$ 100, você se torna membro efetivo mesmo, que você participa do grupo nosso de WhatsApp que decide a linha editorial do DCM, sugestões de pautas, elogios, críticas, enfim, debates. 24 horas esse troço funciona, tem muita gente e é uma coisa sensacional. Mas a gente precisa muito de membros. Eu estou dizendo, Bárbara, que a gente está entrando numa guerra agora. Esses caras vão voltar os canhões para cima do Lula, para cima do PT e para cima da mídia independente. Não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. TV Democracia com Fábio Panus, a gente aqui, Brasil 247, eles vão partir para cima da gente, não tem a menor dúvida. E a gente tem que ter apoio. O nosso apoio é o sujeito que se associa a gente. A membra ou membro, que não é daqui do DCM. Então, o Superchat é muito importante, o Superstick é muito importante, mas se tornar membro para a gente é fundamental. Então, por favor, quem quiser agora, o momento é agora, de se tornar membro, enquanto isso, eu vou voltar a conversar aqui. Gente, a questão é a seguinte, é todo mundo junto, porque, olha, você veja o que aconteceu com o negócio do ministro da Saúde. No auge da pandemia, 2.000 mortos por dia, essa coisa toda, o cara conseguiu enganar a tal da Ludmilla, mudar o Pazuello para um outro cara que é muito melhor, não tem mais ninguém lá no meio, não tem ministro no momento, ele mudou para seguir a mesma coisa, ou seja, ele fez o que os ricos nesse país sempre fazem, que é mudar para ficar tudo igual, gato pardo, ou leopardo, né? Quer dizer, é um espertalhão, esse cara periga se reeleger, tem que estar todo mundo junto, todo mundo alinhado, porque ele vence uma atrás da outra, tem que estar todas as esquerdas, todo o centro, todo mundo junto, pelo amor de Deus, vamos investir, vamos nos alinhar, vamos... olha, o que tem de bronco, eles ficaram 25 anos no poder, eles fizeram a ditadura, pelo amor de Deus, vamos nos unir. Muito obrigado, reforçando agora todo mundo junto. E eu queria a sua impressão desse momento agora, Bárbara, é o seguinte, assim, o fascismo foi instalado no Brasil, esse governo é um governo completamente incompetente, inconsequente. No mundo! Ele está sendo chamado de genocida, está reagindo, usando a Lei de Segurança Nacional. Hoje prenderam manifestantes aqui em Brasília que estavam com faixa chamando eles de genocida. Qual que é a perspectiva que você vê sobre o governo Bolsonaro? A gente consegue tirar esse canalha do poder a tempo de salvar o Brasil e parar de empilhar cadáveres com a pandemia, como a gente está fazendo agora? Olha, é o seguinte, eu acho que ele evidentemente está desesperado, evidentemente ele está com medo, evidentemente ele corre perigo, evidentemente essa coisa do genocida é mais um fogo de palha, é mais uma coisa para despistar. É claro que ele... Mas olha, eu fico vendo com todo mundo que eu falo, que sabe dessa coisa toda, ele está consistentemente na frente nas pesquisas, ele está consistentemente sólido. Como é que pode o cara ser um fracasso como ser humano, um fracasso como governante, o pior presidente de todos os tempos, o pior candidato a presidente de todos os tempos, o maior fracasso... como deputado, e a gente está com isso aí, com esse câncer, e ele não tem jeito, a gente não tem jeito, isso aí parece uma frieira que a gente não consegue se livrar, parece aquela como é que chama aquele negócio que você pega no pé, que aquela doença de pele que você não consegue se livrar nunca. Impinge? Hein? Na Bahia chama impinge, eu não sei se é escrito. Então, é um impinge, vamos dizer que isso aí é um impinge. É um negócio que não vai embora nunca, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que se organizar, sentar e pensar nisso. Isso aí, a pandemia não vai embora por causa disso aí.
Então, sabe, o mundo inteiro já está conseguindo se livrar. Micose, obrigada. Isso aí é uma micose nefasta, horrorosa, que vai corroer o nosso corpo inteiro. Então, temos que pensar, né? Micose, obrigada, muito obrigado. Então, pô, vamos nos concentrar, sabe? O Ciro Gomes tem que começar a parar de encher o saco, tem que começar a parar de ser personalista, tem que começar a parar de pensar Lula. Para, Ciro Gomes. Para, caceta, sabe? Para de falar do Lula. Começa a falar do Bolsonaro, Ciro Gomes. Começa a falar do Bolsonaro. Começa todo mundo a falar do Bolsonaro, sabe? Vamos falar sério. Chega de pensar em você mesmo. Vamos falar de uma coisa chamada bem comum. Vamos pensar no japonês. Como é que o japonês faz? O japonês conseguiu convencer até corintiano a jogar o coisinho no lixo quando foram lá no Campeonato Mundial, lembra? Lembra que o corintiano ficou tudo bonzinho, foi lá, jogava o lixo no lixo, e o japonês foi lá com gentileza, mostrou para o corintiano, olha, não, vamos todo mundo, vamos lá, sim, pois não, tal coisa. Vamos pensar nisso, gente, pelo amor de Deus. É hora da gente baixar a bola. Está morrendo 2 mil, não tem mais lugar, tem funerária em colapso. Você imagina o que é? Isso, impressionante. Corpo isso. na rua, gente, pelo amor de Deus. É funerária, não é nem mais hospital. Esse cara está ganhando uma parada atrás da outra. Ninguém aqui é burro, nós não somos burros. A esquerda geralmente é mais inteligente do que a direita. Pensa bem, é tudo professor, é tudo gente escolarizada. Não dá para entender. Nos Estados Unidos, eles conseguiram ganhar do Trump. Agora, aqui é uma questão da gente se organizar e da gente decidir. Vamos decidir, porque o que a gente viu na rua no domingo era um bando de palhaço, de gente desqualificada, de gente de quinta categoria, inclusive eles estavam brigando um com o outro. A gente tem um pouco mais de cabeça, né? Bárbara, o que você acha dessa parcela da sociedade brasileira que fez essa opção consciente de eleger um demente, um sociopata como o Bolsonaro para presidente da República? Que doença é essa da sociedade brasileira? Porque eu acho que em algum momento a gente vai ter que se debruçar sobre isso também. Né? Assim, como é que pode ter acontecido isso no Brasil? Eu tenho uma irmã que votou no Bolsonaro e que eu fico enchendo o saco dela o dia inteiro. Eu falo, mas como? Eu te avisei, eu falei que era imoral. Quando você falava, não, mas o PT não dá, porque o PT roubou. Daí eu falava assim, mas cadê o roubo? Onde é que está? Daí ela falava, mas e a Ferrari do Lulinha? Eu falava, cadê a Ferrari? Ah, mas a Fazenda? Eu falava, é a Faculdade de Agronomia de Piracicaba! É a Faculdade de Agronomia de Piracicaba! E daí, cadê o roubo? Pode ter sido opção de governo mal feita. Incompetência não é roubo. Cadê o comunismo? Cadê sabe, onde é que está? Onde é que está? Me explica onde é que está. Não, mas o PT, tudo bem, mas me explica onde é que, moralmente, como é que você justifica um sujeito que fez aquele voto no impeachment da Dilma, você está votando depois disso, você vai votar nele. Um sujeito que cuspiu no busto do pai do Marcelo Rubens Paiva. Como é que você pode... E até a gente esgota, porque se ela não desliga o telefone na minha cara, a gente esgota a conversa e ela não consegue explicar. Hoje mesmo a gente teve essa conversa. Hoje mesmo. E não há como a coisa progredir. Ela não consegue. E ela é uma pessoa boníssima. Ela é muito melhor do que eu enquanto ser humano. Ela é uma irmã que aguentou. Uma irmã problemática, que só zoou, encheu o saco da família durante 30 anos, bebendo, dando problema, que ela tinha que acordar no meio da noite e me procurar no IML, porque meu pai mandava ela, cadê a Bárbara? Vai procurar a Bárbara. Eu dei problema para ela, e ela que cuidava de mim, ela tem 6 anos a mais que eu, ela que tentava administrar essa irmã, ela é muito melhor do que eu, e ela votou nesse cara. Ela não é burra, você entendeu?
Então, é um negócio que é meio que patológico. É um negócio que você não explica direito. É uma coisa emocional. Mesmo porque o voto, a gente sabe, não é uma coisa racional. É como aquela mulher que escolhe que tem dedo podre para homem. Sabe? Mulher que tem dedo podre para homem, que às vezes é a pessoa melhor do mundo, mas só escolhe homem que dá porrada. É um negócio desse tipo. Então, tem muita gente boa, porque não é que o país, de repente, tem 57 milhões de fascistas. É isso que eu tento explicar para as pessoas. Não é que eles são nossos inimigos. A minha irmã não é minha inimiga. E ela não é uma filha da puta. Ela é uma pessoa adorável. Ela ajuda todo mundo. Ela é a melhor irmã do mundo. Foi a melhor filha do mundo. Eu tinha que cuidar da minha mãe, que estava doente. E ela falava, não, vai você viajar, eu cuido. Sabe? Então, é dificílimo de a gente racionalizar esse negócio. É muito difícil. A minha família também é cheia de bolsonaristas e eu vivo num conflito permanente em relação a isso, porque, assim, dá uma raiva, né? Porque... Não, dá vontade de estrangular. Dá vontade de estrangular. Olha só, eu vou pedir para o Felipe para ler os últimos superchats que tem. A gente já estourou o tempo que eu dizia para você que seria entrevista. Ele vai ler o superchat, ver o que tem, e aí eu peço em seguida, Bárbara, para você fazer as suas considerações finais, né? Para você dar a sua voadora final, falando sobre o que você quiser, mas eu queria muito que você assim, nos trouxesse uma avaliação final sobre o momento que a gente está vivendo, de pandemia, de desespero, de desesperança, mas com essa possibilidade... Quem sou eu, Leandro? Mas quem sou eu para fazer tudo isso, eu Leandro? Quero muito ouvir você. Eu só sou uma velha fora de moda. Eu vejo você fazendo isso a vida toda e adoro. Eu quero muito que você faça no meu programa aqui de estreia, não vou abrir mão disso. Então, eu quero que você dê a sua voadora. Se quiser mandar o Bolsonaro tomando cu de novo, vai ser uma maravilha. Até que eu quero ter esse recorte para ter guardado aqui do programa de estreia. Mas eu quero muito ouvir você, Bárbara. Você é uma pessoa que eu gosto de ouvir. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que também gosta muito de ouvir você. Então, Felipe, por favor, onde quer que você esteja, Felipe, apareça para nós aqui e nos diga quais são os superchats que faltam. Eu vejo que as pessoas atenderam o meu apelo e o apelo de Bárbara aqui para pedir que se tornassem membros. Então, falei para a gente o que tem e a gente já passa para ouvir a voadora final de Bárbara Gância. Por favor. Beleza. Então, vamos lá. As últimas mensagens aqui que eu consegui ter acesso foi a da Cida Silva, que ajudou a gente aqui. A Kátia da Rocha Pita também fala sensacional, excelente estreia. Parabéns, Leandro, fãzona da Bárbara. Longa vida ao voadora. Aí veio o Eurandi, falou de novo, falou, já tinha citado que eu amo o Eurandi. Eurandi é ótimo. Fernanda Coutinho também contribuiu aqui com a gente. Mônica Tenório também mandou aqui um coraçãozinho. E a Bianca S mandou aqui o Twitter dela. Como é que é? Qual que é o Twitter dela? Bia SIV 130179. Bia SIV 130179. Tá, isso aí. E ela contribuiu de novo, tá? Para mandar o Twitter dela aqui. A Bianca tá. Isso é culpa! Muito isso legal é com a gente. E seguindo aqui, Leandro, rapidinho, falar dos membros um pouco também, que é super importante, né, a coisa mais importante, a Maiara de Proença Bernardino se tornou novo membro do canal, uma nova membro do canal. Um beijo do fígado seu, Maiara. E também a Ciane Pacheco, também se tornou membro prata. Ciane, olha que nome, um beijo para você, Ciane, um beijão para você, meu fígado para você também. E uma pessoa que comentou, a Rosana, falou que o namorado dela, Arthur Ribeiro, se tornou membro um pouco antes da live começar, só que a gente não colocou na tela. A gente não tem acesso para colocar agora, Rosana. Mas falou, como é o nome do namorado dela? Arthur Ribeiro. Arthur Ribeiro, ó, brigadíssimo, hein? Você que mantém a gente aqui de pé. Muito obrigado mesmo. Isso aí, Leandro. Para finalizar, então, o Carlos André mandou um superchat também, falando parabéns, Leandro, sucesso voador, e começou bem demais, entrevistando a companheira Bárbara. E o Alan Patrick também contribuiu aqui com a gente. E é isso aí. Não, e o último, que foi agora, é esse aí mesmo, dica de franquia, loja de chocolate da Copenhague. Dicas com 01. Exatamente. Boa, Alexandre. Boa, essa eu vou pensar nisso, sabia?
É uma É Não, uma boa. boa. É um bom Parece que dá uma grana, né? desde que você continue frequentando o DCM aqui conosco, você pode ter fábrica de que você quiser. Vamos nos Então, unir, todo mundo unido. Agora é uma hora unida. Isso eu acho que foi bem simbólico, né? tá bom. Isso aí. Então Olha, fala, vou falar Bárbara, uma as coisa. suas Então, considerações finais, por favor. considerações finais. Eu sou uma pessoa muito otimista, apesar de ser jornalista, a gente é obrigado a ser cético, né? O jornalista ele tem que ser sempre desconfiado, ele tem que ser sempre com o pé atrás, ele tem que ter sempre um distanciamento das coisas. Só que eu não consigo não ser otimista quanto ao coração do Brasil, quanto ao poder que a gente tem de se transformar. A gente é um país novo, um país que conseguiu lutar contra a inflação, eu lembro, há muito pouco tempo atrás, o que estava acontecendo, lembra quando a gente ia começar a escrever um cheque, e no começo do cheque ele valia o valor nominal do cheque, e no final do cheque ele já não valia. Você começava a escrever, ele valia aquilo, no final de você escrever e assinar, ele já não valia aquilo. Então, você imagina a rapidez da desvalorização do dinheiro, e a gente conseguiu estabilizar o país, ninguém tinha cartão de crédito no Brasil, Sim. Ninguém tinha, você não podia comprar uma casa, você não podia comprar nada a prazo, era uma coisa de louco, as pessoas não tinham CEP na periferia de São Paulo. O Glauber Macário está dizendo que a Bárbara tem um programa, eu tenho um programa com uma pessoa horrorosa chamada Glauber Macário, no tal de TV Democracia, toda terça-feira às 20 horas, e isso é um motivo também do meu otimismo. Peraí que eu já falo disso, mas então a gente tem que ser otimista, porque a gente vai conseguir se unir, e isso também é uma coisa motivacional e motivadora para todos nós, que a gente tem um inimigo em comum, e as pessoas funcionam muito melhor quando elas têm um inimigo em comum para combater. Você veja que a Europa conseguiu se unir e combater aquele monstro. Nós temos uma coisa que é o mal. Ele realmente não tem dúvida que aquilo representa o mal. Ele tem todas as características do mal. Ele é ignorante, bucéfalo, violento. Ele é uma coisa, é um troglodita, ele é contra tudo que é bom, tudo que é princípio, tudo que é conhecimento, bom senso, verdade. Ele é contra a verdade, gente. Sem a verdade, você não tem como organizar uma sociedade. Sem a verdade, você só tem desconfiança, você só tem barulho, você não tem nada que seja coerente, coeso. Você não tem, você gasta energia, você dispersa, você não tem nada, você não consegue conhecer a si mesmo se você não tem a verdade, você não consegue organizar uma família, um núcleo pequeno, você não consegue fazer um negócio, você não consegue organizar uma empresa, um pequeno negócio, nada. Então, vamos nos unir, a gente precisa se unir e a gente precisa combater esse cara. Você pode ser PSOL, PSTU, PT, qualquer porra de centro, de comecinho da direita para o centro, para centro-esquerda, para a esquerda, para sei lá, esquerda radical, você tem que estar junto. Estamos todos juntos nesse momento. Pelo amor de Deus, do Alckmin para cá, todo mundo junto, pelo amor de Deus, entendeu? Da esquerda do Maluf para cá, todo mundo junto, entendeu? Pelo amor de Deus. Tem uma última coisinha que eu queria que você falasse, que o Vinícius, meu filho, que está participando da chat, a família da mãe dele é toda de Mococa, e falaram aqui que você comentava sobre o Rádio, que é um time lá de Mococa. Você conhece Mococa? Falava mesmo sobre o Rádio ou não? Não conheço. Então tá, porque alguém botou. Rádio era um time lá de Mococa.
Alguém colocou aqui no chat que você comentava sobre o rádio Mococa, ele ficou muito curioso. Então, é fake news, né? Então tá bom. Não, então. Pode ser que sim, mas minha memória, sabe? Eu bebi 30 anos, tenho 63 anos. E tomei todo tipo de droga que você pode imaginar. Então, eu realmente não tenho memória para lembrar disso. Vai ver que falei do rádio Unimococa. Eu falei tanta merda na vida, Leandro, que vai saber. O rádio Unimococa pode ter sido facilmente alguma coisa que... Eu lembro que um dia eu dei uma entrevista para Tatiana Vasconcelos na CBN, e falando do meu livro, o livro tinha acabado de sair, e um sujeito entrou no ar para falar: a senhora foi no meu bar e saiu sem pagar. Eu falei: que absurdo! Eu falei: onde é que era o seu bar e que nome era o seu bar? Aí o sujeito falou o nome do bar, falou onde é que era. Eu falei: eu nunca na vida frequentei o seu bar. E aí eu fui falar para minha irmã: olha, o homem veio falar que frequentei. Imagina que absurdo. E a minha irmã falou: mas Bárbara, isso é uma rua perto da nossa casa, como que você deve ter ido 1000 vezes. Eu falei: mas não é possível. E aí, você entendeu? Quer dizer, tem de tudo nesse mundão de meu Deus. Vai ver que eu falei mal, sei lá. Tá bom. Falei Bárbara mal de Gância, tanta coisa. Bárbara Gância, olha, muito obrigado pela sua presença, tá? Muito obrigado mesmo, fico muito grato, muito feliz com a sua presença, eu queria muito me conhecer, né? E fica aqui já previamente o convite, eu vou lhe mandar isso depois de uma maneira organizada, para você participar, eventualmente, do nosso café da manhã, em alguns dias, enfim. Eu quero muito ter novas conversas contigo. Eu admiro você há muito tempo e agora admiro ainda mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande beijo para você, viu? Tchau, tchau. Muito obrigado. Agradeço a todos. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo e união e força. Um beijo a todos. Bom, então. Obrigado, beijo. Felipe. Beijo, obrigado tchau, a todos. Obrigado. Olha só, eu continuo aqui com o Felipe. Tá, Felipe, a gente fazer. Tem algum rescaldo, Felipe? Sobrou algum superchat para que não foi lido? Tem alguma mensagem? Enfim, a gente pode encerrar, porque eu ultrapassei todos os limites dos horários possíveis. Não sei nem se estamos xingando no DCM, porque era para ser 1 hora, já tem 1h30. Tá tudo tranquilo. Eu posso me despedir aqui de todo mundo e mostrar a caneca personalizada que eu ganhei hoje do DCM, que a Marília Besno me mandou. Olha aqui, ó. Fantástico. Era ainda quando eu estava sem barba. Quando eu comecei no DCM, eu tinha tirado a barba por causa da pandemia e eles fizeram para mim uma caneca personalizada que eu ganhei hoje pelo correio, pelo meu aniversário. Aí, ó. Obrigado. Obrigado, Kiko. Obrigado, Marília. Obrigado, Sara Góes. Tá bom, Felipe? O que você manda aí, Felipe? O que sobrou para gente? Leandro, eu tenho a impressão de que a gente leu todos os superchats e os membros também, pelo menos todos que estão aparecendo aqui para mim. Se a gente esqueceu alguém, a gente pede desculpa, claro, a gente destaca isso depois, de alguma forma, a gente corre atrás desse tempo perdido aí. Tem algumas mensagens aqui que não são de superchat, que são legais de ler, de se ler aqui também. Tinha uma companheira chamada Mônica Castro, aqui achei ela, até falou que live deliciosa, ganhamos a semana, grata. E a Mônica estava falando aqui que a gente não ia ler as mensagens dela. Falou: Felipe, lê minha mensagem. Falou que estava dura, eu não podia contribuir hoje. Mas aqui a gente é democrático, Mônica. Aqui a gente lê a mensagem também de todo mundo, mas, na medida do possível. Eu também, Felipe, é o seguinte, eu acho às vezes sacanagem só ler os superchats, eu sei que tem gente sem grana. Eu sei que tem gente sem grana, porque está todo mundo sem grana. Hoje é dia 18 de março, meu aniversário, e já é um dia que as pessoas muita gente, o salário já foi embora. Mas por isso que eu falo o seguinte: se você quiser se tornar membro, custa R$3 por mês. Mesmo duro, dá para você pagar R$2,99 por mês para se tornar membro do DCM e ajudar a gente aqui nessa luta. Vou mandar um super stick de R$1,99, não tem nenhum problema. O que a gente ganha é escala e o apoio é que nos interessa. A gente não pode perder a noção de que a gente precisa desse apoio. Por isso que eu digo aqui, Felipe, eu não finjo. A gente precisa de grana, não fico fazendo firula, não. Precisamos de dinheiro. A voadora é mais uma porta que se abre para a gente fazer a arrecadação aqui para o DCM e para a gente segurar a nossa onda aqui, para continuar com o programa do ar. Hoje foi uma estreia maravilhosa, escolhi a pessoa certa, que a Bárbara é sensacional, né? Polêmica, inteligente pra cacete, né? Muito legal. Do mundo, tem uma visão dimensional de tudo. Adorei conversar com a Bárbara Gância. Eu nunca tinha conversado com ela. Admirava muito ela. Ela aceitou o convite, pedi pelo Glauber Macário, que ela faz um programa, acho que toda quinta-feira à noite, 20 horas, com o Glauber Macário, ela faz um programa na TV Democracia, que é do meu amigo Fábio Panunzio.
né? E também está fazendo um belíssimo trabalho na internet de informação. Então é o seguinte, nós somos uma rede, a gente tem que um segura a mão do outro, um sustenta o outro. E eu conto com vocês sempre para segurar a nossa onda. Eu agora apresento todo dia o Café da Manhã às 9h30 e toda quinta-feira, às 19 horas, eu vou estar aqui com um convidado para entrevistar na nossa voadora. Então, todo mundo que mandou superchat, que mandou membro, enfim, que se tornou membro, que mandou super stick, que mandou parabéns para mim aqui. Um beijo enorme no fígado de vocês. Fiquem aí em paz. E eu espero vocês já amanhã de novo, 9h30 da manhã, no nosso Café da Manhã. E quinta-feira que vem vamos ter outro entrevistado. Vamos mais tarde dizer quem é, não é isso, Felipe? Então, um beijo para todo mundo. Felipe, obrigadão por tudo, hein? Obrigado, parabéns pela estreia. Eu que agradeço, também. Leandro. Muito obrigado. Vou fechar aqui com 2 mensagens rapidinho, tá bom, Leandro? Pode ser. Uma só para dizer que eu já tenho meu primeiro hater, ó. O cara falou que descolorir o bigode é sacanagem. Não é descolorido. E para fechar de verdade mesmo, o Lúcio Rocha Ferreira aqui falou o seguinte: Leandro, o aniversário é seu, mas o presente é nosso, a voadora. Parabéns. Obrigado, gente. Ó, um beijo todo para vocês. E até amanhã no Café da Manhã às 9h30. Tchau, tchau.